Olá, turma, aqui quem fala é o professor Alexander e nessa videoaula a gente vai resolver a questão 1.8 do capítulo 1 na nossa disciplina de sinais e sistemas, tá? Então tem aqui o enunciado, ela quer que a gente expresse a parte reais dos sinais a seguir. Então tem aqui 4 itens, né, para a gente resolver. E ele quer que a gente expresse nesse formato aqui, ó. Azão vezes E elevado a menos AT vezes cosseno de ômega T mais φ. Sendo A, Azinho, ômega e φ números reais, o Azão é maior do que zero, obrigatoriamente, né? Então esse nosso Azão aqui vai ter que ser positivo. E o nosso φ tem que estar entre menos π e π. Tá, mas antes de resolver essa questão, eu trouxe para vocês aqui um exemplo para a gente trabalhar só para a gente lembrar sobre números complexos, tá? Então aqui, ó, vamos focar nesse pedacinho aqui, ó. Primeiro eu quero que vocês olhem só para esse termo 2 mais 5J. O que esse daqui está mostrando para a gente, ó? Esse 2 aqui, ó, representa a parte real. E esse 5J aqui representa a parte imaginária desse número daqui, ó. Então, nesse primeiro momento, olha apenas para esse número aqui, 2 mais 5J. Isso é um número, né? No caso, ele é um número complexo, porque ele tem uma parte imaginária. A parte que está ligada ao J, que é o 5, né, é a parte imaginária dele. E a parte que não está ligada ao J, que é o 2, é a parte real dele. Então ele é um número complexo, 2 é a parte real e o 5 é a parte imaginária. Então se eu pedisse para vocês, quero só a parte real desse número, é 2. Quero só a parte imaginária dele, é o 5. Uma observação importante, na matemática o pessoal costuma usar a letra I. A gente na engenharia costuma usar a letra J. Só que os dois têm o mesmo significado. É aquele raiz de menos 1. Então esse J ou a letra I, né, representa a raiz de menos 1. Bem, essa forma daqui é a forma que a gente mais usa, né, que é a forma algébrica. Só que a gente poderia utilizar a forma trigonométrica ou também a forma exponencial, tá bom? Como que a gente chega nessa forma trigonométrica aqui, ó? Para a gente achar a forma trigonométrica, a gente precisa encontrar o módulo e o ângulo formado por esse nosso número aqui, ó, 2 mais 5J. Bem, isso daqui, se a gente for colocar no plano cartesiano complexo, esse 2 aqui representa o comprimento horizontal e o 5 representa o comprimento vertical. E aí a gente consegue marcar esse ponto, essa coordenada x igual a 2, y igual a 5, né? Em que o 2 é o eixo horizontal, que é o eixo dos números reais, e o 5 seria o eixo vertical, que é o eixo dos números imaginários. Então, se a gente for fazer um triangulinho, a gente vai ver que forma um triângulo retângulo, em que um lado é 5, o outro lado é 2, e o módulo, né, seria a hipotenusa desse triângulo. Bem, para encontrar esse módulo, basta a gente fazer 2 ao quadrado mais 5 ao quadrado, tira a raiz disso, dá aproximadamente 5,4. Então, o módulo é o raiz de 2 ao quadrado mais 5 ao quadrado, que dá 5,4. Olha, esse 5,4 é esse termo que aparece, ligado ao cosseno e ligado ao seno. Como é que a gente acha o ângulo? Para achar o ângulo, basta a gente fazer tangente a menos 1, que é a mesma coisa que arco tangente, de 5 dividido por 2, ó, que é a parte imaginária dividido pela parte real. Em graus, isso daqui vai dar 68,2 graus. Se eu quiser passar para radiano, basta eu multiplicar por π e dividir por 180. Então eu peguei o 68,2, multipliquei por π, dividi por 180, deu aproximadamente 0,38 π. Que é justamente aqui, ó, o ângulo, a fase, o argumento que está dentro do cosseno e está dentro do seno. O que vocês têm que observar? Que se a gente fizer o 5,4 vezes cosseno de 0,38 π, esse resultado daqui dá 2. E se a gente fizer 5,4 vezes seno de 0,38 π, esse resultado aqui vai dar o 5, que está multiplicando o j, tá vendo? Então no final a gente passou daqui para cá, e passar daqui para cá é tranquilo também. E existe também a forma exponencial, e nessa forma exponencial mostra que existe aqui o 5,4, que é o nosso módulo, né? E aqui o 0,38 π é o ângulo, ó, que está ligado a esse termo j aqui, ó.
Então, a amplitude vezes E elevado a J vezes o ângulo, né? A fase, o θ, o 0,38π, que é o mesmo que aparece aqui, ó. Então, a gente pode transformar daqui para cá, só usando essas relações. Se a gente consegue entender, a gente consegue transformar isso de um lado para o outro. Bem, aqui só para ilustrar essa explicação, eu coloquei um exemplo para a gente trabalhar. Imagina que eu quisesse que vocês fizessem essa conta aqui, ó. 2 mais 5j vezes 3 menos 2j. A gente vai fazer essa conta, tá? Bem, uma forma de fazer seria a gente fazer a distributiva, fazer o 2 vezes 3, que é 6. 2 vezes menos 2j dá menos 4j. 5j vezes 3 dá 15j. 5j menos 2 vezes menos 2j vai dar menos 10j ao quadrado. Só que aí lembrando que j ao quadrado, né? J é raiz de menos 1. Raiz de menos 1 ao quadrado, vai cortar o raiz com o ao quadrado, vai ficar só o menos 1. Então, j ao quadrado é igual a menos 1. Aí, menos 10 vezes menos 1 dá mais 10, que está aqui. Então, aqui eu repeti e aqui tenho mais 10. Bem, como é que a gente faz essa conta? Ó, a gente pode fazer o 6 mais 10, que dá 16, e menos 4j mais 15j dá 11j. Então, esse daqui é o resultado dessa expressão aqui, ó. E aí, se eu quisesse expressar, por exemplo, isso na forma exponencial, então a gente tem que encontrar o módulo, que é raiz de 16 ao quadrado mais 11 ao quadrado, que dá aproximadamente 19,4. E a gente tem que encontrar o ângulo, que é tangente a menos 1 de 11 dividido por 16, que dá 34,5 graus. Passando para radianos, multiplico por π, divido por 180, dá aproximadamente 0,19π radiano. Então, a forma exponencial dele vai ser o 19,4 vezes E elevado a J 0,19π. Tá bom? E aí, se eu quisesse fazer essa questão agora, vou responder a mesma questão, só que fazendo de outra forma. Só para eu provar para vocês que os dois formatos são, tanto o algébrico, quanto o trigonométrico, quanto o exponencial, na verdade é tudo a mesma coisa. Então eu vou transformar esse termo daqui na forma exponencial. A gente já fez isso, né? Porque é o mesmo termo aqui de cima, né? É o 5,4 vezes E elevado a J. Aqui, ó, 5,4 vezes E elevado a J vezes 0,38π. Esse termo daqui é esse termo aqui. E vamos transformar esse daqui também na forma exponencial dele. Bem, para fazer isso, basta a gente encontrar o módulo e encontrar a fase. Bem, encontrar o módulo é o 3 ao quadrado mais menos 2 ao quadrado. Fazendo essa conta, né, tirando a raiz, né, vai dar 9 mais 4, 9 mais 4 é 13, raiz de 13 dá aproximadamente 3,6. E para encontrar o ângulo, é menos 2 dividido por 3, menos 2 dividido por 3, faz tangente a menos 1 disso, dá menos 33,7 graus, multiplica por π, divide por 180, dá menos 0,19π radiano. Então, o nosso ângulo, ó, o nosso módulo é o 3,6, o nosso ângulo é menos j vezes 0,19π, né? Então, está o nosso ângulo aqui, ó. E aí, o que a gente vai fazer? Bem, vamos multiplicar, né? Não é para fazer esse vezes esse? Vamos fazer esse vezes esse. Fazer essa conta, ó, eu posso multiplicar o 5,9 vezes 3,6, que dá 19,4, e fazer o E elevado a j vezes 0,38π vezes E elevado a menos j 0,19π, é a mesma base, eu repito a base e somos expoentes, ó. Vai ficar j 0,38 menos j 0,19π. Aqui, ó. Que eu estou repetindo a base e somando os expoentes. E eu posso fazer essa conta aqui, ó. 0,38π menos j 0,19π dá 0,38 menos 0,19 dá 0,19. Então ele ficou 19,4 vezes E elevado a j 0,19π. Que é exatamente aqui, ó, a resposta que a gente encontrou lá em cima. Que é a mesma questão, né? Isso foi mais para mostrar para vocês que a gente tanto faz se a gente está trabalhando ora nesse formato, ora trabalha nesse formato, ora trabalha no formato trigonométrico. Para a gente é tudo a mesma coisa. A gente vai transformar de um jeito ou de outro, dependendo do que for mais conveniente para o nosso problema, tá? Bem, finalmente vamos então para a questão, né? Porque o enunciado pede para a gente da questão 1.8. Ela quer que a gente expresse a parte real dos sinais e ela quer que use esse formato aqui, ó.
Essa fórmula não foi tirada da cartola, tá? Ela tem uma aplicação muito profunda em eletromagnetismo, em sinais e sistemas, em mecânica dos sólidos também, circuitos elétricos. Essa equação daqui, ela é a solução de uma equação diferencial de segunda ordem, de coeficientes constantes. Então ela é uma solução de uma equação diferencial bastante conhecida, que é a equação diferencial de segunda ordem. O que essa equação está mostrando para a gente? Ó? Ela tem um cosseno de ômega t mais φ. O cosseno, né, não sei se vocês sabem, né, é aquela função que é uma função de uma onda, né? Onde o ômega representa a frequência angular. Se o ômega for muito grande, ele tem uma frequência maior, né? Se o ômega for pequeno, aí ele tem uma frequência, né, um período maior, né? A frequência é menor, né? Então ele demora mais para poder, né? O período fica maior, né? Esse φ aqui representa uma defasagem, e aí isso vai deslocar o nosso cosseno. Ele consegue deslocar o nosso cosseno. Esse A aqui representa a amplitude do cosseno. Se o A for grande, ó, cosseno grandão. Se o A for pequenininho, o cosseno é pequenininho. E esse termo aqui, E elevado a menos AT, esse Azinho aqui representa uma atenuação. Então, se esse A daqui for grande, o nosso cosseno vai fazer o quê? Imagina que ele está assim. Se não tiver o termo de atenuação, se não tivesse essa exponencial, cosseno normal, né? Agora, essa atenuação ela vai fazer o quê com o nosso cosseno? Ó? Vai fazer ele, ó, ele morrer, ó, com o tempo. Ó. Passado o tempo, ele vai, ó, sumindo. Quanto maior for essa atenuação, mais rápido esse nosso termo desaparece, né? Eu vou deixar um card aqui em que eu tenho uma videoaula que eu explico sobre o GeoGebra, que é uma ferramenta online que vocês podem acessar para poder fazer esses gráficos. Assistam essa videoaula do GeoGebra. Essa videoaula era bacana porque eu explico também sobre somar tanto, desloca para a esquerda, se subtrair tanto, desloca para a direita. Essas explicações são importantes para essa disciplina, eu faço nessa videoaula. E é bacana também para vocês usarem para experimentar esses gráficos e ver o que acontece. Bem, aproveita essa videoaula e tenta reproduzir esse gráfico, né? Dá valores para A, para o Azão, para o Azinho, para o ômega e para o φ. Dá valores para eles só para vocês verem esse comportamento do cosseno amortecido, né? É um comportamento de um cosseno que vai amortecendo, que vai sumindo com o tempo, tá? Bem, aí agora vamos então para o enunciado, né? Para as questões. Na letra A, ele quer que a gente faça, né? Encontre a parte real do menos 2, né? Que é o enunciado da letra A. E depois quer que a gente transforme esse resultado nesse formato aqui, né? Bem, a parte real de menos 2 é o próprio menos 2, né? Não tem nenhum J, não tem nada aqui, nenhuma parte imaginária. Ele é um número real, a parte real é ele mesmo. Bem, como é que a gente faz então para transformar ele nesse formato aqui, né? Bem, primeiro a gente tem o 2, que é o módulo dele, né? O módulo é 2. Não tem nenhum termo exponencial aqui, então a gente vai ter um E elevado a zero vezes t, pode até colocar o t aqui, né? Em que o nosso Azão então é igual a 2 e o nosso Azinho é igual a zero. Para que, de forma que esse E elevado a zero dá 1. A gente não tem esse termo exponencial. Da mesma forma, a gente não tem um cosseno aqui, não é isso? Então o nosso cosseno de ômega t, né, o nosso ômega vai ser igual a zero. Tá, mas por que apareceu esse termo mais π aqui, ó? E essa é uma observação importante, ó. Apareceu esse mais π justamente por conta desse sinal de menos aqui, ó. A gente pegou esse sinal de menos e jogou ele para dentro do cosseno. E aí ele aparece esse termo mais π. Então essa vai uma dica importante. Toda vez que tiver o sinal de menos, para a gente sumir com o sinal de menos, a gente joga ele aqui para dentro, ó. Aí aparece esse mais π. Faz só a conta para conferir, ó. E elevado a zero é 1. Cosseno de 0 vezes t, isso aqui dá 0, né? Então é cosseno de π. Cosseno de π é menos 1. Menos 1 vezes 2 dá menos 2, que é o resultado, né? Então essa daqui é a resposta. Azão igual a 2, Azinho igual a 0, ômega igual a 0 e o φ é igual a π. Letra B. Na letra B a gente quer a parte real desse termo aqui, ó. Dessa vez a gente tem agora um número complexo, ó. Olha um E elevado a jπ sobre 4 aqui, ó. Raiz de 2 é a amplitude e o π sobre 4 é a fase, né? Vamos fazer, só porque tem um cosseno aqui, ó, vamos transformar isso daqui na forma trigonométrica.
Como é que a gente transforma na forma trigonométrica? É um raiz de 2, né? Raiz de 2, j raiz de 2, que é a parte imaginária, cosseno e seno, né? Cosseno na parte real, seno na parte imaginária, e o ângulo é justamente o π sobre 4, ó. Π sobre 4, π sobre 4. Vezes, né, cosseno de 3t mais 2π. Então a gente tem aqui o nosso número, né, dentro desse termo real, né, que a gente quer encontrar só a parte real, e a gente representou ele na forma trigonométrica. Bem, o que a gente pode fazer aqui, ó? Esse cosseno ele é uma constante. Ele não vai afetar, né, se é real ou se é imaginário, ele não afeta essa nossa questão. O que afeta é justamente esse termo de dentro, ó, que a gente consegue ver com clareza que essa daqui é a parte imaginária. Só que eu quero só a parte real, então eu vou ficar só com esse termo aqui, né? Então o que a gente vai ficar na prática? Vai ficar com raiz de 2 vezes cosseno de π sobre 4, que é a parte real, vezes essa constante aqui. É como se eu tivesse tirado essa constante, né? Que ela não vai afetar nessa decisão. E esse termo daqui, que é a parte imaginária, é igual a zero, né? Que a gente não quer ele. Então vai ficar raiz de 2 vezes cosseno de π sobre 4, vezes cosseno de 3t mais 2π. Aqui, ó, o que está escrito aqui, ó. Tirei só a parte real e fiquei com aquele termo constante. Bem, cosseno de π sobre 4 é um valor, né? Cosseno de π sobre 4, ele é igual a raiz de 2 sobre 2. Então, simplesmente substituir isso aqui por raiz de 2 sobre 2. E raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2. 2 dividido por 2 dá 1. Então, isso daqui vai dar 1. 1 vezes cosseno de 3t mais 2π. Então, isso daqui é 1 vezes cosseno de 3t mais 2π. Outra observação importante. Esse mais 2π está simplesmente deslocando o nosso cosseno de 360 graus. 2π é igual a 360 graus. Se eu estou num ponto e eu somo 360 graus, o que acontece? Eu volto para o mesmo ponto. Então, cosseno de esse 2π é equivalente a somar zero, né? De 2π em 2π a gente volta para o mesmo lugar, né? Se aqui fosse 4π, daria zero também. Se fosse 6π, daria zero também. Se aqui fosse 3π, 3π é como se eu tivesse dado uma volta, né? 2π mais π. Então, 3π é igual a π. Entendeu? Se fosse 5π, seria igual a π também, porque no fundo eu dei duas voltas mais π, né? Então, isso daqui é uma observação também que vocês têm que ter cuidado. No caso do 2π, a gente transformou em zero. Então, esse daqui foi o resultado que a gente chegou. A amplitude é 1, né? O azão é 1. Não tem nenhum termo exponencial. Então, o nosso azinho é igual a zero. E cosseno de 3t mais zero, né? O ômega é igual a 3 e o φ é igual a zero. Chegamos no resultado da letra B. Vamos agora para a letra C. Na letra C, a gente quer a parte real de E elevado a menos t vezes seno de 3t mais π. Tem algum j aqui? Não. Então, ele é um número real. A parte real é ele mesmo. E elevado a menos t vezes seno de 3t mais π. Só que a gente não quer seno, a gente quer transformar isso aqui em cosseno, né? Porque lá no enunciado ele quer com cosseno. Para transformar seno em cosseno é fácil. É só adicionar um menos π sobre 2 aqui, ó. Porque no fundo, um cosseno, se a gente pegar o cosseno e andar ele 90 graus para a direita, ou seja, né, seria subtrair 90 graus, porque a gente sabe que subtrair 90 graus, que é π sobre 2, vai fazer ele deslocar 90 graus para a direita. Se a gente deslocar um cosseno de 90 graus para a direita, ele fica igualzinho ao seno. Né? Então, toda vez que a gente for transformar o seno para cosseno, basta eu adicionar um termo aqui, ó, menos π sobre 2. Então, ó, repeti tudo. No lugar do seno, eu coloquei o cosseno, só que eu adicionei um menos π sobre 2. E aí, fazendo π menos π sobre 2, dá π sobre 2. Né? 1 menos 1 sobre 2 dá 1 sobre 2. Né? Então, a gente tem E elevado a menos t vezes cosseno de 3t mais π sobre 2. O azão é 1, o azinho é menos 1, o ômega é 3 e o φ é π sobre 2. Resolvida a letra C. E, finalmente, a letra D. Mais uma observação, né? Se vocês forem reparar, a gente pode representar o plano complexo usando o cosseno e o seno, né? O cosseno como eixo dos reais
e o seno como eixo dos imaginários, justamente porque o seno e o cosseno fazem um ângulo de 90 graus. Ó. Eu tenho um cosseno. Se eu somar mais 90 graus, ele vira o seno aqui. Ó. Não é isso? Na verdade, subtrair 90 graus de maneira a deslocar ele 90 graus. Né? Olha quem ele vira. Ó. Ele vira o seno. Por isso que, quando a gente fez esse menos 90 aqui, o seno, né, virou o cosseno, né? Então, ó, a distância entre eles é 90 graus. A gente pode usar o cosseno como eixo dos reais e o seno como eixo dos imaginários. Bem, finalmente a letra D, a gente tem o j vezes e elevado a menos 2 mais j sem t. Agora tem um j aqui e tem um j aqui, né? Então vamos fazer essa questão bem devagarinho. Primeiro eu vou quebrar essa exponencial, ó. Repara só. O que eu tô... Ah, não. Primeiro que eu fiz foi a distributiva, ó. Primeiro eu fiz o menos 2 vezes t, dá menos 2t. E o j sem t, né? Então a gente simplesmente fez a distributiva. Agora sim, ó, eu vou quebrar isso aqui em duas exponenciais. Da mesma forma que a gente tem aquela opção de repetir a base e somar os expoentes, eu vou fazer o inverso agora. Eu vou quebrar em duas bases, ó. Isso aqui é a mesma coisa que o e elevado a menos 2t vezes e elevado a j sem t, tá vendo? Normalmente a gente faz daqui para cá, né? A gente repete a base e soma os expoentes. Dessa vez eu fiz o inverso, eu fiz daqui para cá para poder quebrar em duas exponenciais diferentes. Por quê? Porque agora eu consigo ver, ó, essa exponencial daqui eu conheço. É uma exponencial em que eu posso transformar isso daqui num cosseno de sem t, que é a fase, né? O sem t aqui, ó, é a fase, mais um j seno de sem t. Então isso daqui vai virar cosseno de sem t mais j seno de sem t. Aqui tem um sinal de menos aqui, ignora, né? Que eu acho que eu digitei errado. Não existe esse sinal de menos, não. Cosseno de sem t mais j seno de sem t. Beleza? E aqui, né, esse j é elevado a menos 2t, eu simplesmente repeti, ó. J vezes e elevado a menos 2t. Passei o j para cá porque tanto faz, né? A ordem dos fatores não altera o produto. Só que esse termo aqui, ó, ignora o menos, né, que está errado aqui, é exatamente esse e elevado a j sem t na forma trigonométrica, tá? E aí o que a gente vai fazer, ó? Isso daqui é uma constante, não vai importar pra gente, posso até tirar daqui já, que foi o que eu fiz, ó, já até tirei. E eu vou fazer essa distributiva, ó, vou fazer o j vezes cosseno de sem t mais j vezes j seno de sem t. Bem, j vezes cosseno de sem t, aqui já está certinho, ó, não está aparecendo menos. É j cosseno de sem t. E o j vezes j dá j ao quadrado a gente já sabe que é menos 1. Então vai dar menos seno de sem t. Então a gente tem um j cosseno de sem t menos seno de sem t. E aí agora aqui a gente pode tirar a parte real. A gente consegue ver que aqui é a parte imaginária, é um termo ligado ao j, e a gente tem a parte real aqui, que é o menos sem t, menos seno de sem t. E aí, multiplicando isso com isso, né, vai ficar menos e elevado a menos 2t vezes seno de sem t, que é o que está escrito aqui, ó. Menos e elevado a menos 2t vezes seno de sem t. Tiramos, isso aqui é a parte real. Isso aqui já é a resposta, né? Se eu quisesse só a parte real, essa é a resposta. Só que a gente ainda tem que transformar naquele formato. Para transformar naquele formato, a gente vai precisar transformar esse seno num cosseno. Para transformar o seno num cosseno, a gente já sabe, né? É só colocar um menos π sobre 2. Mas aqui, ó, mais uma observação. Lembra da observação que eu fiz lá em cima? Quando tem o sinal de menos, o que eu faço? Jogo ele aqui para dentro e ele vira um mais π. Aqui, ó, sumiu com o sinal de menos, virou um mais π, tá? Professor, por que isso acontece? Aí vocês têm que lembrar lá daquelas relações trigonométricas. Seno de A mais seno B, cosseno de A mais cosseno de B. Se vocês pegarem essa fórmula e jogarem isso daqui lá dentro dessa fórmula, vocês vão ver direitinho por que fica um sinal de menos aqui quando a gente coloca o mais π aqui. É facinho, é só pegar aquela seno de A mais seno B, seno de A mais B, que é igual a seno A vezes cosseno B mais seno B vezes cosseno A. Acho que isso que era a fórmula, né? E o cosseno de A mais B é cosseno de A vezes cosseno de B menos seno de A vezes seno de B. Acho que era essas que eram as fórmulas. Se jogar nelas, vocês vão entender isso daqui, tá? Mas enfim, agora o que vocês precisam lembrar é, esse sinal de menos eu jogo para cá, vira um mais π, tá? E aí a segunda coisa que a gente vai fazer é transformar o seno no cosseno.
que é só colocar o menos π sobre 2. E aí vai ficar certinho, ó, sem t mais π menos π sobre 2 dá π sobre 2. E aí a gente tem aqui o azão igual a 1, o azinho igual a 2, o ômega igual a 100 e o φ igual a π sobre 2. Beleza? Então resolvemos a questão 1.8. Como eu falei com vocês, né, a gente vai resolvendo essas questões aos poucos, né, vão olhando com calma, tentando resolver cada questão, e essas videoaulas elas vão ajudando vocês justamente a conseguir entender melhor essa parte da matéria, tá? Qualquer dúvida então que vocês tiverem, vão me avisando. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu!